passada, né? Na semana passada a gente teve aula de física. E aí, quem tava na aula, lembra que eu coloquei música de fundo, né? Que a gente tava ouvindo o álbum da Dua Lipa na aula de física. E aí tá bom, a gente fez a aula, tudo bonitinho, né? Só que o que acontece? Na hora que eu fui subir a aula pro, pro YouTube, o YouTube cortou. Ai, meu Deus, foi uma dor de cabeça para deixar aquele vídeo disponível. A Dua Lipa barrou a gente foi barrada, cancelada, e foi o ó para deixar aquela aula disponível. Mas vamos seguir a vida, né? Eu quero ver se eu consigo apresentar junto com o negócio aqui. Calma, vou deixar isso aqui mesmo. Pera. A tela inteira vai ser essa aqui ou essa. Pode ser a tela 1. Deixa eu ver se vai conseguir ver. Sem eu que eu precise abrir uma outra coisa. Ah, acho que dá para fazer. Deixa eu ver. Acho que dá. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Nosso conteúdo é esse hoje, tá? A gente, na verdade, o que a gente vai fazer a gente vai terminar o que a gente começou na semana retrasada, que é radiciação, tá? E aí a gente começa produtos notáveis hoje também. E aí, produtos notáveis depois, a gente tem um conteúdo de análise de gráfico e tabela, que é bem legal, que é bem importante para o vestibular, tá? O conteúdo de análise de gráfico e tabela é bem importante. E aí, e aí é isso, tá? E aí depois a gente passa para geometria, aí já começa trigonometria, graus, ângulos, etc. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir o nosso whiteboard, porque ajuda a gente às vezes, né? Se precisa fazer alguma continha. Deixa eu ver aqui. Microsoft Whiteboard. Deixa eu colocar aqui desse lado. Bom, gente, vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo fazer os exercícios que eu vou deixando? Se tiverem alguma dúvida, se tiverem, vocês vão falando, tá? Que a gente vai fazendo. Nossa, tem coisa de química aqui ainda, semana passada. Certo, vamos lá. Vamos lá. Na semana passada, se eu não me engano, a gente parou nessa parte aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Calma. Nessa parte aqui de radicando, que a gente entendeu como é que a gente acha uma raiz quadrada sem saber qual que é a raiz. Né? Então, às vezes é uma raiz muito grande, você não sabe, a gente explicou que a gente vai fatorando o número, depois agrupa os fatores múltiplos, né, para poder achar qual que é a raiz, né? Então, a gente hoje vai ver aí um pouco da parte de retirada de radicais e algumas regras, tá? E aí depois tem os exercícios e a gente já passa para o próximo conteúdo, para a gente já fazer uma coisa mais rápida. Então vamos lá. Então a gente viu a última aula aí, essa parte de como achar uma raiz inteira, mas às vezes você tem um número que não é uma raiz inteira. E você geralmente vai achar essa raiz simplificada, o que é uma maneira, assim, chata de você conseguir, mas a gente, provavelmente na maioria dos casos, vai aparecer assim, tá? Eu já vi não simplificarem, mas acho que pelo que eu tenho na mente de prova que eu já vi, a maioria é simplificado, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó. Então, o que a gente faz? A gente tenta retirar de dentro da raiz a maior quantidade de número possível, para que fique uma raiz pequena. Porque por mais que a gente não tenha, né, um valor exato para uma raiz de 2, raiz de 3, a gente tem um valor aproximado que é mais fácil de calcular do que uma raiz, sei lá, de 583, entendeu? Então, a gente sempre tem que deixar uma raiz pequena e tirar o máximo de números que puder de dentro desse radical. Então,
quando eu falo tirar a quantidade de números, eu falo a gente decompor, fatorar e tirar o que dá para tirar para fora, tá? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui. Vamos fazer isso aqui, ó, com o 20, com a raiz de 20. Deixa eu deixar maior aqui. Ó, com a raiz de 20, tá? Ó, se a gente fatorar o 20, a gente vai ter o quê, ó? Vamos dividir o 20 por 2, vai dar 10. Vamos dividir o 10 por 2, vai dar 5. Vamos dividir 5 por 5, vai dar 1. Então é 255 a fatoração do número 20, certo? Ok. E aí, como é raiz quadrada, porque quando você não tem um número aqui, ó, em cima aqui, ó, nessa parte aqui, é raiz quadrada, ou seja, o nosso raiz quadrada é 2, então a gente vai agrupar os números 2 a 2. Então, eu tenho que agrupar 2 a 2, números 2, 2 a 2, números 3, e isso para qualquer número, né? Então aqui eu tenho 1, 2, vou agrupar esse aqui, e eu tenho os 5 aqui, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso escrever dessa maneira também. Porque se eu tenho o produto dentro do meu radical, né? Ele posso multiplicar e fazer de qualquer jeito. E aí eu tenho uma propriedade que quando eu tenho um produto dentro do meu radical, ele posso dividir as raízes, né? Então, aqui, ó, raiz de 20 é igual a raiz de 2 ao quadrado, que é 4, vezes 5, então dá 20, né? E aí eu posso separar isso, separar. Então vai ficar o quê? Raiz de 2 ao quadrado, raiz de 5, certo? Raiz de 2 ao quadrado é 4, né? E aí dá 2. Então é só eu cortar essa raiz com esse 2 aqui, ó. E aí eu só vou ter o 2. E aí eu vou ter 2 vezes a raiz de 5, que eu não tenho uma raiz de 5 exata, né? Então, se eu não tenho uma raiz de 5 exata, vou deixar a raiz de 5 mesmo, tá? Se o exercício não te der o valor, né? Porque às vezes ele pode dar o valor para você calcular, mas se ele não te der, 2 raiz de 5 resultado, tá? Sempre que você vê esse número que está do lado, né, de uma raiz aqui, ó, como por exemplo esse 2, quer dizer que ele estava contido dentro da raiz, só que ao quadrado ou ao cubo, dependendo de qual que é o radicando da sua raiz, tá? Então, esse 2 aqui fora significa que antes ele estava aqui dentro ao quadrado. E aí eu consegui retirar ele para que eu possa dar um resultado simplificado. Entenderam? Como é que a gente faz essa parte de simplificação? É dessa maneira, fácil, simples, prático e rápido, tá? Ok. E aí, assim como na potenciação, na radiação também tem. Uma coisa que é legal a gente saber, né, é que a gente falou de potenciação. Então, a gente faz, por exemplo, 4 elevado a 2, 1, né? Que aqui é 2 inteiros, então é 4 ao quadrado. E aí, a operação inversa da potenciação é a radiciação, né? E aí, quando a gente fala de inverso, a gente inverte o expoente, no caso, né? Então, o que é inverter o número? É trocar o denominador pelo numerador. Então, se por acaso vocês verem aí isso aqui, ó, por exemplo, 4 meios, significa que isso é raiz de 4, tá? Porque o que eu vou mostrar aqui para vocês que acontece, ó. É uma regrinha assim, ó. Eu vou ter o meu 4 A sobre B. Isso aqui vai ser 4 elevado a A, só que raiz com índice B. Então, se eu tiver, por exemplo, 4 elevado a meio, é a mesma coisa que 4 a primeira, aí raiz quadrada, que é o 2, né? Então, ó, perceberam? Se eu tiver, por exemplo, 4, 3 sobre 2, vai ser o que aqui? Vai ser. Deixa eu apagar aqui, calma.
Ó, se eu tiver aqui, ó. Deus! Caramba! Raiva. 3 sobre 2. Isso aqui vai ser o quê? Preciso trocar de mouse, porque esse mouse tá horrível. Ele vai ser raiz quadrada de 4 elevado a 3. Entenderam? Sempre que você tiver 4 aí elevado a uma fração, que sempre vai ser uma fração, mesmo que seja só um número, vai ter o número 1 embaixo, né? Então, se é uma fração, aí você pode substituir dessa maneira. Então, por isso que quando você pega 4 elevado a meio, é raiz quadrada de 4. 4 elevado a 1/3, raiz cúbica. E assim vai indo, tá? Então, tá ventando pouco, talvez você escutem vento no microfone, mas releva, porque tá calor. E também releva a minha voz rouca, que tô um pouco rouco também. A gente nem sempre tá bem. Vamos lá. Então, a gente tem algumas regras, igual na potenciação, a gente tem para radiciação, tá? Então, vamos lá. A primeira regra está falando o quê? Quando a gente possui uma raiz de uma raiz, então eu quero raiz quadrada de 4, né? Você vai multiplicar os seus radicandos, né? Então, ó, eu tenho raiz de uma raiz. Eu posso só multiplicar esses dois e usar uma raiz só, né? Então, se a gente fosse exemplificar aqui, ó raiz, olha, chegando coisa de casa com piscina. Raiz quadrada de raiz cúbica de 8. Isso aqui vai ser o quê? Eu vou pegar esse 2 vezes 3, então vai ser 2 vezes 3, raiz de 8. Então vai ser raiz a sexta de 8. Entenderam? Eu só multipliquei meus radicandos, tá? Essa é a primeira propriedade. A segunda, deixa eu voltar aqui, ela é o quê? Ela é uma potência com expoente fracionário, né, que foi o que a gente falou, que é igual a uma raiz, cujo nosso radical é o numerador e o radicando é o não, aqui está numerador e numerador. Perdão, aqui é denominador. Deixa eu já abrir a adição. Denominador. Denominador aqui, deixa eu. Pronto. Vamos lá. Então foi o que a gente falou. A gente substitui aí. O que está no denominador vai para o radicando, que é essa aqui que está fora. E o que é denominador vai como índice de potência do nosso radical, tá? E aí isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Ó, tudo igual. Raiz do produto é igual a produto das raízes, né? Então, como a gente viu ali em cima, se eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz, eu posso fazer raiz de um vezes raiz de outro, tá? Na multiplicação, gente, não faz isso na adição, pelo amor de Deus. E aí, a última aqui é raiz de divisão é igual a divisão das raízes, tá? Então, a gente tem raiz de A sobre B é igual a raiz de A sobre raiz de B. Certo? Vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida? Any doubts? Nope, tá. Eu vou resolver um exercício aqui que eu acho que vocês vão ter um pouco de dúvida, que é sobre equação exponencial. Tá? Esse aqui, eu quero que vocês tentem resolver. Eu vou resolver, sei lá, pode ser. Vou resolver esse aqui, vai lá. Essa D, só para vocês pegarem o feeling de como resolve. Não precisa resolver tudo. Tentem resolver, tá? Porque vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar muito com as regrinhas da potenciação que a gente tem aqui,
tá? Então, por exemplo, aqui, ó. 4 elevado a 2x é igual a 64. E aí eu tenho que achar o meu x. Só que você pensa, putz, meu x está lá em cima, como é que eu vou achar? Então vamos lá achar, né? Então, ó, 4 elevado a 2x é igual a... Nossa, gente, tem que trocar esse mouse. Tá podre esse mouse aqui. É o ó. Deixa eu trocar o mouse, calma aí. Nossa, tá horrível. Tá falhando. Ai, meu Deus. Não quebra. Nossa, um monte de fio aqui, gente. Parece uma sarandaia aqui. Esse meu computador. Espero que vocês sejam mais organizados do que eu. Vamos lá, perdão, já coloquei aqui outro mouse. Bem melhor. Então vamos lá, ó. É igual a 64, tá? Então, 4 elevado a 2x é igual a 64. Então, nós temos o que aqui? Né? A gente tem nossas propriedades aqui, ó. Percebe que 4 elevado a 2x, isso aqui, é 4 elevado a 2 vezes x, porque 2x é 2 vezes x, certo? E aí a gente tem alguma propriedade na potenciação que deixa eu multiplicar os meus expoentes. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem aqui, né, ó. Quando você eleva uma potência, você deverá conservar a base e multiplicar os expoentes. E em seguida, resolver a potência. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Quando eu tenho potência de potência, eu tenho isso aqui. Né? Então, vamos lá. Certo? Ó. Isso, eita caramba. Isso aqui vai ser o quê? 4 elevado, por exemplo, a x e depois elevado ao quadrado. Isso é igual a 64. Certo? Ok. Vamos lá. Agora que eu tenho esse 2 separado, eu posso só passar esse quadrado para o outro lado. E aí o inverso de quadrado é raiz. Então vai ficar o quê? 4 quadrado... Não, 4 quadrado não, perdão. 4 elevado a x é igual a raiz de 64. Ok? 4 elevado a x é igual a raiz de 64. Tá? E aí isso aqui vai dar 4 elevado a x é igual a 8. Certo? Certo, ok. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vamos deixar isso aqui em cima. 4 elevado a x é igual a 8. Tá. Se a gente fatorar esse 8 aqui, a gente consegue fazer 4 vezes 2, consegue fazer 2 ao cubo, né? Ai, gente, peraí, tá difícil aqui, hein? Tá difícil. Rapidinho aqui. Vamos lá. Só um momento. Tá, ó.
Aí eu vou ter 4 elevado a x é igual a 8, tá? Só que o que acontece? Eu não tenho nenhum número conhecido que eu vou levar a x e vai dar 8, né? Então, o que, que a gente pode tentar fazer aqui? Se eu tenho o meu 8, né? E o meu 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, que posso fatorar ele por várias vezes aqui, né? Então, ó, elevado a x. Isso aqui pode ser também o quê? Certo? 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao cubo. É igual a 4 vezes 2. Tá. Eu não consigo passar esse x para lá, né? Na verdade, eu até conseguiria se eu fizesse uma coisa mais ou menos assim, ó. 4 raiz. Caramba, 4 raiz não, perdão. Posso fazer assim, ó. 4 raiz, aí meu índice aqui pode ser 2, aí 4 vezes 2, 2x aqui, tá? Eu até posso fazer dessa maneira aqui, porque o que eu fiz? Eu só multipliquei por 2 em cima e embaixo, e aí eu passei para o outro lado, né? E aí, se eu tenho isso aqui, eu consigo cortar, né? Então, eu vou ter que, ó, consigo cortar isso com isso aqui, né? E eu só vou ter 4. Não, peraí. A gente não corta não aqui, calma. Calma. 4 é igual a raiz. Aí que eu vou colocar, na verdade, é aqui que eu vou ter o meu 2x, né? Não, aqui é só x. Gente, estou confuso, calma. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que o 64 não vai bater. Porque eu fiz isso de cabeça e eu jurei que ia bater. Calma. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui, gente. 2 segundos. Eu acho que não vai fazer aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos voltar do início, perdão, já. E aí eu já vou mudar ali, porque para fazer isso aqui de cabeça sem calculador, isso aqui não vai dar. Até tem um resultado, né? Mas fica muito difícil de a gente achar. Deixa eu mudar aqui. Pegar. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Tá, já sei qual número que a gente pode pegar. Vamos mudar esse 64 aqui para 256. Ah, já peço perdão, você sabe que eu me enrolo às vezes, tá? Pega a letra aí. Eu vou fazer. Ah, aí é de equação do segundo grau, a gente vai ver, tá? Posso fazer com vocês também. Vou mudar aqui para 256, porque 64 não é dar um valor exato horrível de calcular, tá? Então,
não tô nem com a minha calculadora aqui, senão eu faria. Deixa eu só... vou colocar ela aqui. Vamos lá. Ó, mesma coisa. 4, 2x é igual a 256. Certo? Ok. Então eu vou ter 4 elevado a x é igual a raiz de 256. E aí 4 elevado a x é igual a 16. E aí agora eu consigo fazer. Por quê? Eu consigo fatorar, ó, para 16 em 2, 2, 2, 2, aí vai dar 8, 4, 2, 1. E aí eu vou agrupar aqui. Só que se eu fizer o quê? Se eu fizer isso aqui, eu vou ter um 4, né? Ó. 4, 4. E eu agrupei esse 4 em 2. Então, eu consigo agrupar o meu 4 aqui, ó, que é o número que eu tenho aqui, duas vezes. Então, se eu consigo agrupar duas vezes, eu vou ter que 4x é igual a 4 ao quadrado. Ou seja, x vai ser igual a 2. Porque esse 4 elevado a x é igual a 4 elevado a 2, ou seja, x é igual a 2. Tá? Então, mais ou menos isso. Vamos fazer aí que o Matheus falou para fazer. Tá? Então, vamos lá. Aí, ela é uma equação de segundo grau. Tá? E aí, a gente vai ver, era para ver hoje, vamos ver se a gente consegue ver, né? Tá falando aqui, ó. 2 elevado a x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a 1. Tá? Então, vamos lá. 2 elevado a x ao quadrado mais 2, é mais 2x menos 3, isso, é igual a 1, né? Vamos lá. Qual que é a propriedade que a gente tem aqui que a gente pode usar? Uma que a gente vai usar que vai fazer todo sentido a gente utilizar aqui é essa propriedade aqui, ó. Qualquer potência elevada a zero é 1, né? Então, se qualquer potência elevada a zero é 1, esse meu 1 eu posso facilmente substituir por 2 elevado a zero, certo? Posso substituir. E aí eu só posso igualar esses aqui, porque se 2 elevado a isso é igual a 2 elevado a isso, então quer dizer que isso é igual a isso, certo? Se isso é igual a isso, então vai ficar o quê? X ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a zero. E aí temos a equação de segundo grau, certo? Então vamos lá, como é que a gente resolve a equação de segundo grau? Delta e x. Então, o que é delta? B ao quadrado menos 4ac. O que é x? Menos b raiz de delta sobre 2a. Tá? Então vamos lá. Vamos achar esse delta aqui. B, então a gente tem aqui, ó. Esse aqui é o A, o B é onde tem acompanhado o X a primeira e o C é o sem incógnita. Vamos lá. B ao quadrado menos 4 vezes A, aqui a entrada é 1, né? Vezes o C, que é o menos 3. Isso aqui vai dar o quê? 2 ao quadrado é 4, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 dá 4 vezes 3 dá 12, né? Então 4 mais 12 e aí vai dar 16. Então eu vou ter que meu delta é igual a 16, certo? Então eu vou ter agora x igual menos b, então é menos 2, raiz de 16, mais ou menos, né? Mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes a é 1. Né? Então vamos lá. Raiz de 16 é o quê? 4, né? Então eu vou ter menos 2 mais ou menos 4 sobre 2.
E aí, se eu fizer o quê? Vou achar o meu x'. Deixa eu... Ó, vou achar o meu x' e o meu x duas linhas. Meu x' vai ser o quê? Menos 2 mais 4 dividido por 2. E o meu x duas linhas vai ser menos 2 menos 4 dividido por 2. E aí, menos 2 mais 4 dá 2. Dividido por 2 vai dar 1. Menos 2 menos 4, menos 6. Dividido por 2 é menos 3. Então, nosso resultado aqui é 1 e menos 3 dessa equação. Entenderam? O que você tem que entender é como é que a gente transforma isso numa equação onde eu não vou utilizar expoente. Porque, ó, eu só igualei aqui e eu já não utilizo mais esse 2. Entendeu? O meu negócio é não trabalhar mais com expoente na minha equação. Óbvio que tem o 2 aqui, porque é uma equação de segundo grau. Mas, dessa maneira aqui, onde minha incógnita está no expoente. Entendeu? Não preciso deixar ela no expoente. Bom, se não tiverem dúvida, vamos passar aqui, tá? Vou deixar para vocês fazerem os outros, tá? Então, a gente tem aqui 3 exercícios e aqui tem as respostas, tá? E eu coloquei a resposta do D lá. Tinha dado 4, mas com esse número aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Aqui eu vou colocar 2. E aí vocês fazem, aqui tem as respostas, tá? Para vocês verem aqui depois. Fazem, depois vê a resposta aqui embaixo. Então, vocês tentam fazer essas equações aqui, tá? Se não conseguir, aí me chama, a gente faz junto, sem problema, tá? E aí nós vamos para a próxima. Vou salvar, né? Que vai ser a parte de produtos notáveis, tá? Que uma coisa. E eu estou desenvolvendo para vocês uma... Acho que eu não sei se eu chegar a mandar no grupo para vocês, mas estou desenvolvendo um conteúdo mais... que eu achei legal fazer, uma coisa mais interativa, talvez, né? Para deixar disponível com todos esses conteúdos, ó. Legal. Para mostrar para vocês. Óbvio que eu estou me gabando um pouquinho, né? Porque, enfim, sou eu. Mas, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu queria colocar isso aqui, pera. Não, quero. Aqui, talvez. Não. Então, F11, ESC, F5. Aí. Deixa eu pegar aqui. Vou só mudar para estender aqui. Estender. Deixa eu pegar aqui. Eu queria mostrar para vocês que vai ser que é uma coisa bem bonitinha que eu estou fazendo aqui. Vou colocar isso aqui para cá. Ó, que vai ser tipo vários módulos, né, para deixar para vocês de matemática, né? Então, ó, também para deixar para outras pessoas também. Então aqui eu tenho um momento biscoiteira que é sobre mim, que eu sou muito biscoiteira assim. E e aqui tem os controles, por exemplo, estou começando a fazer, por exemplo, expressões numéricas. Aí é uma coisa mais interativa, tipo, ó, se você passa o mouse, ele vem, entendeu? Ó, uma coisinha mais assim. Então eu estou começando a desenvolver isso para o pessoal, tá? E aí tem os botões, tudo bonitinho.
Aí eu vou ver. Quando estiver pronto, eu passo para vocês para a gente fazer e verbalizar tudo isso. Tá bom? Vamos lá. Então, só para a gente continuar, tá? Vamos abrir aqui potenciação e radiação, que é produtos notáveis. Gente, e é o terror de muitas pessoas. Por quê? É muito engenheiro de software, gente. Nossa, né? Nem que fala, hein? Oh, caramba, sorri da programação. Vamos lá. Vamos lá. Aqui quando dei aula em 2017 no outro cursinho, mas a matemática, creio eu, que não mudou, né? Nos últimos 2000 anos. Então a gente vai utilizar. Na verdade, ela mudou, ela adicionou coisas, mas ela não mudou em si, né? Não tá uma equivalência ainda tá. Então, a gente vai falar de produtos notáveis, né? E é bom a gente ter isso na cabeça para a gente sempre entender como que a gente vai fazer se a gente chegar a ver isso numa prova ou precisar resolver uma questão de segundo grau, né? É legal saber qual que são essas relações, né? E aqui, gente, é assim. Tem uma técnica que você pode tentar memorizar, mas tem uns que não dá. Tem que, tem que memorizar, entendeu? Sei lá. Ficar lendo à noite, isso. Tenta escreve no papel, mastiga para ver se engolindo informação, porque tem uma coisa que tem que memorizar, tá? É assim, eu sei que é chato, mas não são todos os que vocês vão precisar memorizar, tá? Então, eu acho que só alguns eu vou falar quais que são mais precisos. Então, esse a mais b ao quadrado e a menos b ao quadrado, de praxe, acho que todo mundo conhece, né? Então, a mais b ao quadrado, mais 2ab, mais b ao quadrado. Tá? A menos b ao quadrado, menos 2ab, mais b ao quadrado. A gente desenvolve isso por aquela técnica do chuveirinho, né? Então, a gente faz dessa maneira aqui, ó, por exemplo. Ó, a mais b ao quadrado. Esse aqui vai ser o quê? A ao quadrado mais... Opa, não. É a mais b vezes a mais b. Isso é a mais b ao quadrado, né? E aí eu vou fazer o quê? A vezes a ao quadrado. A vezes b mais ab. B vezes a mais ab de novo. B vezes b mais b ao quadrado. Então eu tenho 2ab. Então eu vou fazer a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Certo? A gente vai fazendo dessa maneira, isso para todos, tá? Aqui a gente tem diferença de potência, né? Então, a mais b vezes a menos b, a gente vai ter que é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Produto notável de cubo, né? Então, a mais b ao cubo, isso aqui vocês não precisam decorar tanto, mas é legal a gente ter aqui porque às vezes a gente precisar. Então, ó, a mais b ao cubo é o quê? A ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Percebe que a soma dos expoentes tem que ser sempre 3 aqui, ó. Aqui é 3, aqui é 2, aqui tem 1, aqui é 1, aqui tem 2 e aqui é 3. E aqui é a mesma coisa, 2, 1 mais 1, 2. Entendeu? Tem que sempre dar o número que você tem aqui. O a menos b também, ó. A ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao quadrado menos b ao cubo, tá? A mais b ao cubo mais b ao cubo é igual a mais b vezes a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. A ao cubo menos b ao cubo é igual a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. E a mais b mais c
A ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2ab mais 2ac mais 2bc. Cansado, né? Então, assim que a gente tem, vou deixar isso para vocês também, é bom, pelo menos esse aqui é bom saber, tá? Esse daqui é menos, mas isso aqui é bom saber pelo menos esses três, assim, tipo, na ponta da língua, rapidão, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem uma equação de segundo grau, né? Então, uma expressão clássica dos produtos notáveis a mais b ao quadrado, se a gente souber, né, o valor de uma das duas incógnitas, a gente pode a gente pode resolver o produto e igualar a qualquer constante, que seria esse aqui, né, que é um valor que não depende da incógnita. E a gente vai ter a equação de segundo grau. Né? Então, aqui, ó, forma geral da equação sempre vai ser o ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sempre assim. Mas aí você pode não ter o c, você pode não ter o b, mas você sempre vai ter o a. Porque se você não tiver esse ax ao quadrado, não é equação de segundo grau. Tá? E aí a resolução é dada por menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E na equação a gente tem que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, tá? Então a gente resolveu aqui, por exemplo, ó, x menos 6 ao quadrado. É a mesma coisa que a mais b ao quadrado, né? Só que o a é o x e o b é o menos 3. Então a gente tem aqui, ó. Isso aqui vai dar x ao quadrado, né? Ó, a ao quadrado mais 2 vezes AB, então 2 vezes A, que é o x, o B é o 3 e o menos aqui, né? Mais menos 3 ao quadrado. Então aqui deu x ao quadrado menos 6x mais 9. Tá, ó. 2 vezes 3, 6, 3 ao quadrado, 9, deu isso aqui. Qual que é o meu delta? Eu vou ter menos 6, porque aqui o meu B é menos 6, não é só 6. Atenção, tá? Ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. 4 vezes 1 vezes 9 é 36. Menos 6 ao quadrado também é 36. Ou seja, 36 vezes 36 é igual a zero. Então, o meu delta é zero, tá? Vamos lá. X é menos b, tá? Então, menos 6, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Só que o meu delta é zero, né? Ou seja, eu tenho só... Se meu delta for zero, o que você tem que ter é que só tem uma solução. Então, só vai ter um valor de x. Se o delta for zero, tá? Porque raiz de zero é só zero. Não tem zero positivo, zero negativo. Ao contrário de raiz de 4, que é 2 e menos 2. Raiz de 16, que é 4 menos 4. Raiz de zero é só zero. Não existe zero negativo e zero positivo. É só nulo. Então aqui multiplicou, ficou 6. Então 6 mais ou menos raiz de zero vai dar 6. Dividido por 2, eu vou ter que x linha é 6 dividido por 2 e x duas linhas também. Então x vai dar sempre 3. Ou seja, a única solução possível para essa conta é o x sendo 3. Tá? Aí você vai falar assim, mas é só você colocar aqui o 3, né? Gente, mas aqui é só para a gente simplificar. Não vai apresentar dessa maneira, tá? Se aqui fosse algum outro número, você já não poderia pensar isso, mas enfim. Então a gente tem aqui, ó. Então, toda vez que o delta for zero, sabemos que as raízes são iguais, né? Que tem só um valor. Se delta for. Ai, gente, perdão. Nossa, precisa acordar. Acorda. Se delta for maior que zero, ele vai ser raiz diferente. Então vai ser dois números diferentes. Seja fração, número inteiro, né? Se delta for menor que zero, se for um número negativo, aí já complica, porque a gente fala que é uma radiciação de número negativo e a gente não tem solução no conjunto dos números reais. Então, isso aqui, ó, quer dizer que x não pertence aos números reais, porque não existe uma solução real para x, só uma solução complexa, que é quando a gente entra nos números imaginários, tá? Quando a gente fala de solução complexa de número imaginário, que é o conjunto C, né, os complexos, a gente vai sempre adotar que a raiz de menos 1, né, porque não tem nenhum número que eu possa multiplicar por ele mesmo que dá menos 1. Não tem, não existe. Então a gente adota que
a raiz de menos 1 vai ser i. E aí, quando a gente tem, por exemplo, raiz de menos 4, isso aqui vai ser raiz de menos 1 vezes 4. E aí, isso aqui pode ser... E aí, essa raiz vai dar i, essa raiz vai dar 2. Então, isso aqui vai ser 2i. Né? E esse é o número que é a nossa resposta. Quem for fazer faculdade de ciência da computação, engenharia da computação, cursos que envolvam mais exatas também, né? Mas principalmente computação vai ver muito isso, tá? Se for fazer curso que envolve robótica, essas coisas, vai ver muito número complexo para você fazer os planos, essas coisas, tá? Então, é isso. Então, é só mais ou menos como é que funciona. Deixa eu pegar aqui de novo, né? E aí, a gente, na equação de segundo grau, onde o delta ele é maior ou igual a zero, a gente tem que a soma e o produto das raízes é o quê? Se a gente somar as raízes, né? Ou seja, se eu somar o 3 vezes o 3, eu vou ter que é o meu menos b vezes o a. Então, vamos ver isso aqui, se isso aqui é verdade mesmo. Ó, vamos fazer aqui, ó. Calma aí. Ó. Soma menos b sobre a. Qual que é o meu b aqui? Menos 6. Então é menos... Opa, peraí. Então aqui, ó. Menos 6 sobre a. O meu a é 1. Isso aqui é igual a soma das raízes, né? 3 mais 3. E realmente, né? Então isso aqui eu vou cortar menos com menos. Isso aqui vai dar 6 sobre 1 é igual a 6. Certo? Ok. E o produto vai ser sempre o C sobre o A. Então, ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai ser igual... Qual que é o meu C? É o 9. 9 sobre 1. Então, ó, 9 é igual a 9. Então tá certo. Tá? Você pode fazer essa verificação para ver se tá certo. Tá? Fez essa verificação. Tá show, tá ok, tá sensacional. Pode... Quer dizer que você acertou, tá? E aí, a gente também pode representar uma equação de segundo grau através das raízes, né? Em vez de fazer dessa maneira aqui, ó, a gente pode fazer dessa maneira aqui. Então, se eu tenho as minhas raízes, eu posso falar que uma equação de segundo grau, ela é assim, ó. A primeira raiz menos x e a segunda raiz menos x também. Isso aqui também pode simbolizar, ó. Porque se eu fizer essa multiplicação, vai dar uma coisa parecida com isso. Entendeu? Aqui a gente tem um pouco de simplificações, tá? Simplificar as expressões às vezes é muito útil, né, para a gente poder fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado dividido por x menos y. Você pode pensar, putz, como é que eu vou resolver isso? Mas se você parar para pensar, o que é x ao quadrado menos y ao quadrado? Se a gente subir aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso é o quê? Isso é x mais y, x menos y, certo? Então eu posso só substituir. E agora sim eu posso cortar esse com esse, ó. E ficou só x mais y, tá? Ó, x ao quadrado menos 2x. Posso isolar o meu x, vai ficar x vezes x menos 2. Corte, isso aqui vai dar só x. Aí vou ter aqui a minha expressão dividido por x mais 3. Aqui, ó, note que a gente tem uma expressão de segundo grau no numerador. Para resolver, a gente tem que fazer algumas perguntas, né? Qual dos dois números que somados resultam em menos b mais a? Qual que isso daquela que a gente viu antes, né? E aí, se você achou, você vai achar que x em x e 2 linhas é menos 3, né? E aí você pode simplificar dessa maneira aqui, ó. X mais 6 ao quadrado, aí você corta, vai achar, entendeu? É sempre bom, porque às vezes você tem muita letra.
E aí você simplificando, né, vendo o que dá para fazer ao quadrado, a gente consegue. Isso, gente, é com o tempo, tá? Não precisa fazer de cara, mas aqui tem alguns exercícios de simplificação para vocês, tá? Então, tenta aplicar. Às vezes você não vai ter as duas letras, mas, por exemplo, aqui 9 é 3 ao quadrado, e você pode substituir 9 por 3 ao quadrado, sem problema nenhum, você vai conseguir, tá? Então, eu acho que é mais isso, tá? Eu vou deixar isso aqui disponível para vocês também, tá? Junto com esses exercícios. Peço que tentem fazer, e se tiverem dúvidas, vocês me procurem que a gente se ajuda, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida referente à matemática ou à física sobre a aula de hoje? Vocês conseguiram compreender? É muito importante, tá, gente? Porque isso cai bastante, tá? Principalmente produtos notáveis, que provavelmente, acho que das 45 questões de matemática que tem no Enem, 40 você vai usar X, tá? Então, é bom vocês saberem. Certo, tentem fazer, tá? Não fiquem com essa neura de que, ai, não preciso realmente. Não, vem, me procura, manda uma mensagem que a gente conversa, tá? E tenta ver o melhor para vocês e para vocês poderem aprender da melhor forma, tá bom? Eu acho que eu não vou começar outra matéria já que falta 6 minutos, mas só para a gente dar uma espiada aqui, tá? Que seria a parte de análise de gráficos e tabelas, que é importante porque a gente sabe que as questões do Enem, do vestibular, é cheio de gráfico e tabela. Eu acho que é legal a gente trabalhar isso também. Então, a gente aqui, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco, deixa eu até tirar o zoom, a gente vai falar um pouco dos gráficos, como é que a gente lê, como é que a gente vai interpretar um gráfico, né? O que é informação de primeira ordem, de segunda ordem, né? Os tipos de gráficos que a gente tem. E no final, a gente vê um pouco de tabela também, né? Como é que a gente lê, como é que a gente tira informações de uma tabela também de primeira e segunda ordem. E a gente vê a relação entre gráfico e tabela. E aí vocês têm aí 2 exercícios sobre gráficos, e aqui, por exemplo, esse aqui já tem várias questões para fazer sobre esse gráfico aqui, tá? Então, eu acho que é isso, gente. A aula é por hoje. Por isso, eu quero agradecer a vocês. Se gostaram do nosso cenário bonito, que a gente vai ter agora, eu acho, que nas aulas. Muito lindo o nosso cenário, né? Espero que vocês gostem desse cenário. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Até semana que vem com física. E aí, fiquem aí, já começa a aula de redação, tá bom, gente? Beijo. Tchau.